Carla, bem-vindo ao meu canal. E sem mais delongas, o título hoje desse vídeo é Como devemos iniciar o processo de alfabetização no primeiro ano, com uma turma de primeiro ano. Então, eu vou colocar 3 vídeos aí. O primeiro, iniciando as atividades lá no mês de fevereiro, março e abril. Quais seriam essas atividades que a gente vai fazer nesse primeiro trimestre? E depois no meio do ano, nos meses de maio, junho, julho e no final do ano, agosto, setembro, outubro, novembro, tá bom? E como é que a gente vai iniciar esse processo de aquisição da escrita alfabética e ortográfica no primeiro ano? Reconhecendo as diversidades socioculturais de processos de aprendizagem, desenvolvimento e letramento. Primeiramente, conhecer as crianças, realizando uma rodinha de conversa e conversando assuntos relacionados à identidade das crianças. Também conversamos sobre o que elas gostariam de aprender no primeiro ano. Então, se faz uma lista de palavras que as crianças falam. Eu gostaria de aprender sobre os animais, sobre a tartaruga, sobre o tubarão, sobre a formiga, sobre a abelha, a aranha. E eles vão falando e você vai escrevendo. E é interessante falar que a primeira letra a gente deve escrever em vermelho. A gente realçar perguntando que letra começa, mesmo que eles ainda não tenham desenvolvido essa relação fonema-grafema, tá bom? Mas a gente já vai falando o nome da letra, já vai informando a eles. Enfim, então esses nomes depois a gente coloca no alfabeto. Depois, durante o ano, surgem outros nomes também. São palavras significativas, como eu falei, que irão se tornar temas geradores. Um vocabulário que é escolhido pelas crianças. As primeiras palavras significativas antes destas, quais são? Os nomes das crianças. Então, antes de iniciar o ano, a professora ela deve já ter a lista da turma e digitar os nomes, confeccionando os telhadinhos. Os telhadinhos, eles são as fichas dos nomes, só que a gente dobra e ele fica em pezinho. E depois a gente coloca, quer dizer, a criança vai lá, pega o nome e coloca no quadro de pregas, tá? Então, ela mesma pega e depois coloca lá de novo, para consultar. Então, a professora, ela vai escrever com que letra esse nome e com que tamanho. Eu sugiro a letra de forma maiúscula, Arial Black, número 72. Esse telhadinho, ele não deve ter nenhum enfeite e nada que faça a criança saber o que está escrito a não ser pelo nome. Não deve ter foto do aluno, nem na educação infantil, nem no primeiro ano. Na educação infantil, pode ter foto com criança de 2 anos, mas a partir de 3, não é necessário, não é apropriado ter fotos. Eu tive uma turma de 3 anos, que eu perdi esse vídeo, eu tinha esse vídeo, e a menina de 3 anos fazendo a chamadinha no meu lugar. Ela passava e os outros falavam o nome, então eles são perfeitamente capazes de reconhecer o nome a partir dessa idade, de 3 anos. Então, a gente destaca o quê? A letra inicial e final no início. Então, Bianca começa com que letra? B, termina com que letra? A.
Então, no início do ano, no primeiro ano, você vai fazer uma avaliação, porque eles já viram isso na educação infantil. E, geralmente, eles já se conhecem na educação infantil. Quando é uma escola próxima de educação infantil ou na mesma escola. E você passa o telhadinho para avaliar se a criança já reconhece, ela vai levantar o dedo. Ah, sou eu, Bianca. E vai perguntar que letra começa. B, termina com A. Se ela não falar, você vai falar. Então, também é uma avaliação. E você vai fazendo isso durante uma semana e duas. Durante essas 2 semanas, a maioria da turma já está reconhecendo os nomes dos colegas, as letras iniciais e finais. Então, depois você começa a fazer comparações. Quem mais na sala começa com B de Bianca? Bernardo, né? E as próprias crianças já vão vendo as letras do meio. Ah, no nome dela tem B, só que tá no meio, né? Eu falo assim, ó, só que tá no meio, não tá no início. Por isso que é importante colocar a letra inicial em vermelho, para ela ver que começa da esquerda para a direita, tá? E sempre, né, ela vê onde é o início do nome, o final e o meio. Então, ela vê, tá no meio, né? Tem B, mas tá no meio, não tá no início que nem o seu. Então, elas vão começando a fazer essas comparações, elas mesmas, quando você vai passando sempre o nome, fazendo a chamadinha. E depois da gente fazer esse telhadinho inicial só com o primeiro nome, porque depois você vai fazer o nome todo. Então, depois você faz com o nome todo, tendo cuidado de colocar o espaço de um dedo entre um nome e o outro, para a criança perceber esse espaço. Você corta um nome, depois corta o sobrenome, um por um, e vai colando no telhadinho, para a criança perceber esse espaço. E atrás você coloca com a cursiva para futuramente, no segundo ano, quando já tiver alfabética, você continuando com a mesma turma, se não continuar, você dá para a professora, eles vão aprender a escrever o nome todo com a letra cursiva. Mas são esses 2 tipos de telhadinhos. E esse nome todo você faz com a letra menorzinha. E a gente também vai trabalhando nesse início do ano e avaliando também a contagem, né? Quantos meninos vieram, quantas meninas vieram fazer o cartaz Quantos Somos. E ali eles já começam a relacionar a quantidade numeral. Você também vai avaliando se eles já relacionam, vindo da educação infantil, que provavelmente eles já faziam isso na educação infantil. Então, também é uma avaliação e um aprendizado ao mesmo tempo. Esse cartaz de Quantos Somos. Aí a gente soma com os, né, tem que fazer de forma concreta, com os próprios telhadinhos. Eles contam quantas meninas vieram, e depois vem essa diferença. Quem veio mais? Meninos ou meninas? Quem veio menos? Né? Então, eles vão ver ali essa diferença de forma concreta com os telhadinhos. A gente também pode perguntar a ele quantos faltam, né? Vieram 19, quantos faltam para chegar a 20? Então, a gente vai fazendo isso e vai trabalhando a matemática. E também a gente vai fazendo situações, problemas, mas mais para frente, né? Nesse início do ano, a gente só vai fazendo de uma forma mais simples. Situações, problemas. Se na sala vieram 5 alunos, 5 meninas, né? E depois chegaram 3 meninas, quantos alunos vieram no total? Na sala tinham 6 alunos, saíram 3, quantos ficaram? Então, a gente vai fazendo, mas utilizando os próprios telhadinhos, sempre de uma forma concreta, ou palitos, né? Mas como tem os telhadinhos ali, a gente pode utilizar os próprios telhadinhos. Bom, nesse início do ano, nos primeiros dias, a gente conta história, a gente pede às crianças para relatarem a parte da história que elas mais gostarem, a gente começa a desenvolver uma conversa sobre a história, fazendo perguntas, que é uma interpretação de texto também. E a gente canta música, né, de cantigas de roda, da Bia Bedran, palavra cantada, faz brincadeiras, que a gente vai trabalhando também
a orientação espacial, o esquema corporal, brincadeiras do espelho, brincadeiras de percepção auditiva, todos esses tipos de brincadeiras, que nas brincadeiras a gente também tem esses objetivos, além do próprio objetivo de interações, né? E desenvolver o conhecimento de forma lúdica. O desenvolvimento deles também, né? De uma forma integral. E trabalhar com jogos, né? Com blocos lógicos, desenvolvendo as noções de grandeza, maior, menor, grosso, fino, comprido, agrupamentos, né? Classificações, que tem quais formas semelhantes, agrupar por cores, por formas, trabalhar com brincadeiras, né? Sempre com o corpo, a mesma direção, o mesmo sentido. Então tem várias brincadeiras em relação a isso, que não dá para eu relatar tudo aqui, né? Então tem brincadeira do carro, tem brincadeira, você vê aí, se você for pesquisar na internet, você vai encontrar. Mas é sempre importante você saber os objetivos, né? Você tem a brincadeira pela brincadeira, mas também você tem que saber os objetivos que você quer atingir. Então, é necessário continuar no primeiro ano do ensino fundamental a rotina da educação infantil. As crianças de 6 anos, elas ainda apresentam necessidade de movimento, são ávidas por conhecimento, ainda necessitam brincar e imaginar situações que são vivenciadas em casa e na sociedade. Enfim, ainda necessitam de atividades lúdicas. As crianças são recebidas e acolhidas com a sala organizadas em grupos, com atividades diversificadas, tais como massinha, jogos, desenho ou pintura, livros de história, áreas de dramatização, brinquedos e roupas. Um grupo de atividade pedagógica mediada pela professora. A criança, ela tem a livre escolha da atividade. E muitas vezes, elas vão sempre, sem reclamar, quando você chama ela para fazer essa atividade mediada pela professora, orientada pela professora. E depois você fala para ela, depois você continua fazendo o que você está fazendo, vem aqui um pouquinho e você continua. E a criança entende perfeitamente, vai se reclamar. E é importante você observar também, anotar, né? Quais os grupos que ela vai constantemente, para ela ir mais em outros também. Então, teve um ano que eu fiz assim, eu antes fazia a roda, e aí eu já escrevia no cartaz, e perguntava a eles quais os grupos que eles queriam ir. Eu quero ir para massinha, eu quero ir para dramatização, eu quero ir para os jogos, eu quero ir para o cantinho da leitura. Então, eu achei muito engraçado assim, né, que tinha o grupo de atividade orientada, de matemática ou de leitura escrita, e muitos escolheram a leitura escrita e a matemática, em vez de ir para o cantinho do brinquedo, da dramatização. Então, é livre escolha, mas eles vão mudando no grupo, né? Saiu alguém, entra uma vaga, mas é importante que todos passem por esse grupo de atividade orientada. Bom, desta forma, as crianças, quando fazem a transição da educação para o ensino fundamental, não sentem grande diferença. As crianças se sentem felizes em estar na escola, pois, apesar de existir o objetivo de alfabetizar, havendo momentos de atividades mais sistematizadas, que exigem maior concentração, a criança é respeitada em sua infância, pois realizam atividades que são significativas para elas. São lúdicas, as quais elas não se sentem massacradas por excessos de atividades ou impedidas de se movimentarem e se expressarem. As atividades em folha
são realizadas conforme o assunto realizado na roda. Na primeira semana, elas conhecem o espaço da escola. Então, elas vão visitar esses espaços e os profissionais que tem na escola. Realizam atividades diagnósticas, atividades iniciais sobre a escrita e a matemática. Porém, as crianças nem sabem que estão sendo avaliadas quanto à sua escrita, pois no início do ano não usamos folhas xerocadas. As crianças realizam atividades com recorte, colagem, desenhos, pinturas, escrevem sobre os seus desenhos de acordo com as hipóteses de escrita. Geralmente é desenvolvido o esquema corporal, atividades que desenvolvem o esquema corporal, noções de posição, grandeza, hábitos de higiene e saúde, através de brincadeiras e atividades de artes plásticas. As crianças são solicitadas a contornarem o corpo de um colega no papel pardo. Depois desenham o que há no rosto e no corpo. Desenham um boneco e uma boneca. Conversamos sobre as diferenças e semelhanças entre os sexos. Depois desenham a roupa ou fazem uma colagem, uma roupa com colagem ou com pintura. É perguntado com que letras iniciais começam os nomes das partes do corpo. Então, é sempre destacada a letra inicial. Então, por exemplo, cabeça. Cabeça começa com que letra? Como é que vai escrever K? Aí você sempre relaciona com K de quem? Se tiver algum aluno que começa com K na sala, Caio. Caio começa com que letra? C. Como é que vai escrever K? C com A. Então, como é que vai escrever K de cabeça? C com A. Tá? Então, essa letra inicial e a sílaba inicial, ela é destacada em vermelho. Ela é sempre destacada no nome. Então, ali eles já vão aprendendo a aquisição da escrita alfabética e ortográfica, com esses nomes das partes do corpo. E antes com os nomes deles, né? Com os nomes dos próprios alunos. A gente está fazendo essa chamadinha e já estão aprendendo ali quase a relação fonema-grafema de várias letras com os nomes dos alunos. Os primeiros nomes significativos são os nomes dos alunos. E eles vão aprendendo o que é sílaba, eles vão desenvolvendo essa consciência silábica. Então, é proposital, porque essas crianças em níveis pré-silábicos, elas vão avançar para o nível silábico, quando a gente faz essa intervenção. Então, para ela, cada sílaba vai ter uma letra, então ela passa para o nível silábico. Mas ela vai vendo ali no cartaz que essa sílaba não é só uma letra, né? Tem sílaba que tem uma letra, tem sílaba que tem duas, tem sílaba que tem três, porque elas vão aprendendo ali na produção do texto coletivo. Aí, no caso, essa lista dos nomes das partes do corpo. Então, cabeça tem quantas sílabas? 3. Como é que escreve a primeira sílaba? K. Você vai perguntando e as crianças vão pensando e vão respondendo. Essa sílaba, ela é construída logicamente pelas crianças, não é transmitida, né, de forma bancária. E a criança, você falar e a criança repetir, feito um papagaio, e memorizar. É diferente. E depois também elas escrevem um texto coletivo sobre esse novo amigo da sala que foi feito no cartaz, que depois se torna um boneco real. Esse boneco que eles desenharam no papel 40 quilos, tendo a silhueta de um aluno, ele ganha um nome e depois a gente escreve um texto coletivo e depois ele se transforma em um boneco real. Antigamente eu pedia para minha mãe fazer um boneco do tamanho da criança, com a mesma roupa que a criança desenhou, com a mesma cara que a criança desenhou, mas dava muito trabalho. Então agora eu comprei uns bonequinhos
pequenos e aí faz parecido. E eles levam para casa esse boneco ou essa boneca e escrevem o que fizeram no final de semana com ele. Eles escrevem não, né? Muitas vezes são os pais das crianças, os responsáveis, que escrevem. E a criança desenha. Mas se a criança já está no nível alfabético, ou silábico alfabético, ela já começa a escrever também. E geralmente esse texto aqui, essa atividade com o corpo e esse texto coletivo sobre o boneco acontece no mês de abril em muitos já estão silábico-alfabéticos e alguns alfabéticos, por incrível que pareça. E eles escrevem um texto. Então, por que isso? Porque eles já vão vendo ali todas as letras, primeiro com os nomes deles, depois com os textos coletivos, depois com os nomes das partes dos corpos, com esse texto coletivo e outros, né, que eu mostrei aí, eles já vão tendo esse contato, entendeu? Com todas as letras e começando a relacionar fonema-grafema de várias letras e construir a escrita, fazendo relações com outros nomes. Bom, enfim, não sei se eu estou conseguindo fazer compreender, porque eu acho que as pessoas não entendem, então eu fico nessa tentativa de fazer com que as pessoas entendam. Mas você não dá letra por letra? Né? Muita gente perguntou. Mas eu já estou dando a letra B. Né? Eu também faço lista de palavras que começam com o som da letra B. Né? Porque, às vezes, nem sei se é para as crianças, porque às vezes tem professoras que ficam na minha sala com um aluno especial e ficam me perguntando isso. É necessário eles relacionarem o som de todas as letras do alfabeto, né? Mas eles estão vendo ali, na verdade, na produção do texto coletivo, nas listas de palavras, de algum tema que é trabalhado, de algum campo semântico, né? Partes do corpo, frutas, animais, está sendo ali trabalhado. As crianças, depois elas fazem algo parecido na atividade em folha, depois de fazer a silhueta do corpo, no papel 40 quilos, elas fazem menor na folha. Então, eu peço para recortar a cabeça de uma figura humana na revista e eles desenharem o restante do corpo, fazer o quebra-cabeça do corpo, pegar uma cabeça e fazer um quebra-cabeça das partes do rosto, fazer a simetria, cortar no meio, né? A parte do rosto, desenhar a outra metade. Então, a gente faz várias atividades em relação ao esquema corporal com as crianças. E depois, eles descrevem os nomes das partes do corpo de acordo com as suas hipóteses de escrita. E desenha essa pessoa em algum lugar. Sempre peço para desenhar em algum lugar. E é importante elas desenharem o chão ali, né? Aí eu falo sempre, essa pessoa aí tá pisando, tá voando ou tá pisando no chão. Então, desenha ela em algum lugar. Então, a gente trabalhando também orientação espacial, né? Desenhar o céu, desenhar o chão, desenhar outros elementos no desenho. Essa questão da gente estimular o grafismo é muito importante. Orientar, não dizer como é, não você colocar um modelo, mas orientar. Então, depois a gente trabalha as questões de higiene e saúde, né? Com esse boneco. Como é que é necessário para manter a saúde, o corpo limpinho. Então, a gente vai falando sobre isso também. Depois a gente trabalha com rótulos, né? E as crianças fazem a leitura global desses rótulos que são usados na higiene pessoal. Também são realizadas atividades relacionadas à identidade das crianças, como eu falei, né? Como se desenhar, escrever o seu nome do seu jeitinho, desenhar o que mais gosta e não gosta, comida, desenho, brincadeira, e escrever os nomes dos desenhos do seu jeitinho. Então, é a avaliação diagnóstica para saber o nível de escrita. Desenhar o número de velas no bolo, escrever a sua idade,
Aí depois você faz atividades para relacionar a quantidade numeral, para fazer essa avaliação inicial, para ver se eles têm noção de um número. Desenhar a sua casa, desenhar os seus familiares, escrever, pedir pesquisa sobre o seu endereço, a localização da sua casa. Desenhar a escola, escrever junto com os alunos a localização da escola, os nomes das professoras. Fazer dobradura da casa, da escola, falar sobre os funcionários da escola, escrever os nomes,